Olá, minha família, sejam bem-vindos ao nosso espaço de leitura. Se ainda não é inscrito no nosso canal, convido a se inscrever, a dar um gosto, a partilhar, porque é muito importante o que a gente quer transmitir para vocês. O nosso espaço de leitura estaremos abordando do livro Materiais de 1888, um livro bastante poderoso, um livro que contém mensagens preciosas, mensagens que vão preparar o povo de Deus para receber a chuva seródia. Onde vimos como o paganismo se infiltrou dentro do cristianismo, fazendo com que vários cristãos da era primitiva baixassem as normas para poder abarcar mais mundanos dentro da igreja. E esses mundanos trouxeram uma coisa terrível, que é a mundanidade, hein? A mundanidade, a vaidade, a soberba, fizeram com que a igreja não continuasse a exercer uma influência potente no mundo. Apesar do povo de Deus falhar, permitir com que pagãos sejam introduzidos dentro da igreja cristã e exercendo uma grande influência sobre os cristãos, fazendo com que os mesmos adaptassem meios pagãos para poder realizar a obra de Deus, Deus não abandonou a sua igreja. E vimos no prefácio que a chuva temporã é uma estação que perdurará até no tempo do fim. Então, eu e você somos beneficiados também pela chuva temporã. E atenção, ninguém receberá a chuva seródia se não usufruir dos benefícios da chuva temporã, minha família. Então, vamos continuar a ler o prefácio deste mesmo livro, Materiais de 1888. E vamos lá onde a gente parou para lá ver. Então, diz assim o prefácio: uma vez que a chuva temporã estava caindo há quase 2 milênios, Deus desejou honrar os seus com uma porção dobrada de seu espírito na chuva seródia. A chuva temporã tem o propósito especial de fazer o grão encher em espiga e de desenvolver o cereal até ficar granado e completo. No sentido espiritual, ela deve eliminar do caráter humano qualquer nódoa de pecado, habilitando o homem a viver à altura de toda a luz que lhe foi revelada. Então, a serva do Senhor vem apresentar aquilo que é a chuva temporã. Vimos que ela tem uma função especial, assim como a chuva temporã, quando ela cai, serve para preparar a terra, fazer com que a semente germine. E vimos no sentido espiritual, ela é o elemento importante para o aperfeiçoamento do nosso caráter. E é por intermédio da chuva temporã que nós eliminamos todos os pecados da nossa vida. Então, sem a influência da chuva temporã, é impossível recebermos a chuva seródia, termos um caráter perfeito. Então, continuando,
vimos que a chuva temporã, ela habilita o homem a viver acima de toda a luz que lhe foi revelada. Então, sem a chuva temporã, nós não poderemos viver à altura da luz que Deus tem nos proporcionado. Iremos sempre de tropeçar, cair e levantar. E não é essa experiência que Deus quer passar para os seus filhos. Deus quer nos dar vitória sobre o pecado. Então é na chuva temporã que nós obtemos a vitória sobre o pecado. Quando a chuva serôdia cai, já nos encontra crescidos e ela só vem fazer com que nós amadurecemos. E atenção, nesse amadurecimento do caráter, uns vão amadurecer para o mal, outros vão amadurecer para o bem. Tudo vai depender da qualidade da semente que germinou, como é que foi cuidada, como é que foi regada, como foi tratada. Então, se a minha semente for maltratada, não for regada pelo Espírito Santo, pela comunhão com Deus, então, meu irmão, nós vamos amadurecer para o mal. Quando o fruto amadurece, já não pode recuar, voltar no estado embrionário. Já não. Ou você amadurece para o bem, ou amadurece para o mal. Aqueles que amadurecerem para o mal, quando a chuva serôdia cair, eles vão permanecer com um caráter imutável. Assim também serão os filhos de Deus, aqueles que receberem a chuva temporã. Então, é na chuva temporã que devemos remover todas as nódoas. Continuando, já a chuva serôdia tem um papel totalmente diferente. Ela atuará amadurecendo o grão. É aquilo que nós explicamos, meus irmãos. Não eliminará pecados da vida do homem, mas dará poder àqueles que estiverem habilitados a recebê-la. Contudo, para receber a chuva serôdia, devemos receber primeiro a chuva temporã. Meus irmãos, a chuva serôdia dará poder, força, determinação e coragem e bravura para que nós levemos a última mensagem de advertência. A chuva serôdia não vem para eliminar os defeitos do nosso caráter. Pelo contrário, vem para amadurecer o nosso caráter. Em 1888, na Assembleia de Minneapolis, chegara o grande dia. O grandioso Deus prepara-se para derramar a tão esperada chuva serôdia sobre seu povo. Ele, então, manda 2 mensageiros que deveriam preparar os vasos para receber, mas algo deu errado, meus irmãos. Em 1888, chegara o grande dia na Assembleia de Minneapolis. O grandioso Deus prepara-se para derramar a chuva serôdia para o seu povo. Mas a palavra do Senhor diz que algo deu errado. 2 mensageiros foram enviados até Jones e Wagner para anunciar uma mensagem poderosa. Meus irmãos, algo deu errado. Vamos ver por que algo deu errado. Enquanto Deus trabalhava de um lado, Satanás trabalhava do outro.
Então a batalha era assim, enquanto Deus trabalhava para transformar o caráter dos seus filhos, Satanás também estava trabalhando do outro lado. Havia duas classes, meus irmãos. Vamos ver o que a serva do Senhor diz. A obra especial de Satanás tem sido a provocação de debates, para que haja contenda, desperta a combatividade e sufoca na mente de muitas pessoas o ardor da convicção, levando-as à diversidade de opiniões, acusação e preconceito que cerram a porta para a verdade. Review in the World, dia 11 de setembro de 1888. Então, essa tem sido a estratégia de Satanás, meus irmãos. É provocações de debates. E é isso que ocorreu na Assembleia de Minneapolis. Enquanto Deus se preparava para derramar a chuva seródia, Satanás incitou no meio da Assembleia de Minneapolis um espírito de debates para que haja contenda entre os congressistas. Meus irmãos, desperta a combatividade, as acusações, os preconceitos, e são as mesmas realidades que, como povo de Deus, temos lidado com ele dia a dia. As acusações, os debates, a divisão, o preconceito, meus irmãos. E tudo isso tem cerrado a porta para o povo de Deus receber a verdade. Meus irmãos, vivemos o mesmo estado. E ela continuando diz: o critério fundamental para receber a chuva, o critério fundamental para receber a chuva temporã e a seródia é a unidade. E Satanás sabe muito bem disso, meus irmãos. A unidade é fundamental para que a gente receba a chuva seródia e a chuva temporã. É impossível andarmos juntos se não houver unidade. Andarão dois se não tiverem unidos, meus irmãos. Haverá contendas entre irmãos. E Satanás sabe, quando há contenda, quando há desuniões, ele é quem sai a vencer. Ele é quem sai a vencer. Dividir para melhor governar. Esta é a tática de Satanás, meus irmãos. Por isso, ele introduziu na Assembleia de 1881 um espírito faccioso, discórdia e debates apaixonados. Essas coisas desprepararam os envolvidos e impediram que Deus derramasse sobre a sua igreja a chuva seródia. Meus irmãos, é terrível a situação que ocorreu em Minneapolis. Agora vamos ver aqui também um texto no livro Mensagem Escolhida, volume 1, na página 234 e 235. Diz o seguinte: a indisposição de ceder a opiniões preconcebidas e de aceitar esta verdade estava na base da grande parte da oposição manifestada em Minneapolis contra a mensagem do Senhor através dos irmãos Jones e Wagner. Olha, meus irmãos, a indisposição de ceder às ideias preconcebidas. George Butler e Smith, dois veteranos da igreja, não queriam se submeter à mensagem que foi enviada por Deus à sua igreja por intermédio de Jones e Wagner.
Eles não queriam ceder às ideias preconcebidas. Então, promovendo aquela oposição, Satanás teve êxito em afastar do povo, em grande medida, o poder especial do Espírito Santo, que Deus anelava comunicar-lhe. O inimigo impediu-os de obter a eficiência que poderiam ter tido em levar a verdade ao mundo, como os apóstolos a proclamaram depois do dia do Pentecoste. Meus irmãos, o inimigo nos tirou a eficiência que poderíamos ter tido para levar a última mensagem ao mundo, porque nós estamos a viver num momento de grande tensão política naqueles dias, onde em 1888 já havia saído um decreto dominical e estava a se batalhar para a emenda ser a nível nacional da América e depois passar por outros países. Mas vimos que Deus engavetou este decreto porque o povo de Deus estava ineficiente, não estava preparado para levar a última mensagem. Vamos lá ver. Sofreu resistência à luz que deve iluminar toda a terra com sua glória. E pela ação de nossos próprios irmãos tem sido em grande medida conservada, afastada do mundo. Então a mensagem de Minneapolis 1888 sofreu oposição dos nossos irmãos. Continuando aqui, tem uma citação da serva do Senhor. Diz o seguinte: o poder que Deus desejava comunicar a seu povo para iluminar a terra com a sua glória, mas que sofreu resistência, é a chuva seródia. Isto é, a mensagem da justiça de Cristo, pela fé no poder criador e transformador da palavra de Deus. Louvado seja Deus. A profecia de Jeremias 3:3 se cumpriu em nossa própria experiência. Por isso foram retiradas as chuvas e não houve chuva seródia. Por causa do amor, do ego, a chuva não caiu e a igreja não subiu. Meus irmãos, é terrível. Então, terminamos aqui com um prefácio do livro Materiais de 1888. Querida família, vamos nos preparar para receber a chuva seródia, mas para isso precisamos esvaziar o templo da alma, ser purificado pelo sangue de Cristo, lavado e mergulhado e endossado pela justiça de Cristo. Eis a maior necessidade para nós nesse tempo em que vivemos. Vamos nos preparar, povo de Deus. Agradecemos pelo tempo que esteve aí a nos assistir. Convido você a partilhar este vídeo no Facebook, com amigos, no WhatsApp, no Instagram, onde quer que puder, para que esta mensagem da justificação pela fé venha alcançar mais corações, mais vida. Que Deus nos abençoe. E lembrem-se, estamos juntos até a última batalha.